Olá, queridos, paz e graça, pastor Daniel falando com vocês. Meus irmãos, nós vamos começar o nossas aulas sobre uma série de 4 aulas. E eu quero desde já pedir a vocês que gostam desse tipo de conteúdo, para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo e saiba que toda sexta-feira nós estaremos de volta com o nosso programa do Polígrafo. Nós não colocamos ele sexta-feira agora próxima, justamente porque nós mudamos de casa. Estamos morando no mesmo bairro, mas ainda morando em outra casa. Então, dado a desorganização de mudança, tudo isso não deu para o nosso programa Polígrafo ir ao ar sexta-feira passada. E nós vamos começar a partir de hoje. Toda essa aula vai ao ar terça-feira, mas sempre na segunda-feira nós vamos colocar, às segunda-feira, uma aula sobre isso. São 4 aulas que nós iremos falar sobre alinhando-se ao sistema do anticristo. Bolsonarismo, lulismo e a destruição da igreja. A primeira aula que nós vamos falar, que é essa de hoje, chama-se Quem governa de fato? Esquerda e direita, faces da mesma moeda. A segunda aula, que será na próxima segunda-feira, é Fundamentos de uma nova igreja. A terceira aula, Implantando a crise certa. E a quarta aula, a implantação do homem do pecado. Irmãos, nós pretendemos aqui estudar um pouco sobre como a política está se alinhando e sempre esteve bem alinhada e ajustada para a protagonização do anticristo, para a entrada apoteótica do anticristo. E o mundo político, tanto à esquerda quanto à direita, está alinhado a isso, está alinhando-se para que surja esse homem do pecado, para que surja este homem, esse homem seja introduzido no meio político. Só que um dos maiores sinais, irmãos, para que nós possamos entender quem governa de fato, um dos maiores sinais que Jesus falou da sua volta, enquanto nós ficamos aí preocupados com terremotos, maremotos, guerras, e deveríamos sim ficar preocupados com isso, mas nós estamos nos esquecendo que o maior sinal da volta de Cristo é a apostasia da fé cristã. Nós não estamos percebendo como a igreja está em um estado de decomposição moral, de decomposição espiritual, de decomposição ética e tudo que a cerca. Ou seja, nós estamos focados nos sinais externos e estamos nos esquecendo dos sinais internos. Então, você pode me perguntar, e o que isso tem a ver com esquerda e direita, pastor Daniel? Eu lhe respondo rápido. Nós estamos, eu acho que foi, eu estou tentando lembrar qual foi o ditador que disse, o Estado será Deus. Eu acho que foi o Lenin, é isso mesmo, né? O Lenin que disse isso, acredito que foi. O Estado será Deus e todos comerão das migalhas que caírem na nossa mesa. Sempre há, querido, desde Babel, a ideia do Estado ser Deus, a ideia do Estado ser a máquina provedora para o homem. O homem, desde que caiu em pecado, ele vive procurando se restabelecer e se erguer sem a ajuda de Deus. O pecado de Lúcifer foi uma rebelião contra Deus. O pecado de Adão foi o mesmo pecado, uma rebelião contra Deus. E desde essa rebelião, você vai ver que quando se vê ali a Torre de Babel, é justamente o homem dizendo que Deus existe. Sim, ninguém desacreditava de Deus em Babel, mas a ideia era dizer a Deus, nós não precisamos de você, nós não queremos o seu senhorio, nós queremos nos garantir e nos fazer com os nossos próprios recursos e os nossos próprios meios. O homem começou a pensar a partir dali que moralmente ele poderia se reerguer, que moralmente ele poderia ser uma pessoa boa. Só que o homem se esqueceu que o diabo não tem nada contra a boa moral.
O diabo não tem nada contra a boa psicologia. O diabo não tem nada contra em um homem a pensar que ele seja bom. O diabo tem contra Cristo. Sim, é isso que o diabo tem contra. E por que essa introdução tão esquisita para se falar de esquerda e de direita? Tão filosófica do ponto de vista teológico para se falar de esquerda e direita e se falar de quem governa. É justamente, irmãos, porque na atual conjuntura política em que nós estamos vivendo no mundo, nós estamos vendo os extremos tão afastados de pensamentos e tão próximos, aliás, tão afastados de ideologia e tão próximos em pensamentos. Como isso? Veja bem uma coisa, eu lhe respondo. As pessoas dizem o pensamento de esquerda é um pensamento autoritário, é um pensamento marxista, cultural, é um pensamento que vem solapando liberdades. E aí vem também o pensamento da direita, que também não é lá muito essa coisa. A direita cobra da esquerda que ela quer um Estado grande, um Estado que lhe proteja. Mas se você pegar, a direita também reclama esse mesmo Estado para ela. Sempre tem o Estado no meio, sempre tem a questão ética. A esquerda reclama que não precisa de Deus para ser ético. O pensamento mais progressista, mais marxista, reclama que o homem pode ser bom a partir dele mesmo. Já o pensamento de direita reclama que o homem pode ser ético, mas eles não reclamam Deus para si. Ou seja, nem a esquerda e nem a direita reclama Deus em sua pauta, reclama Deus em suas coisas. Então, o que fica aqui a esquerda e a direita, elas fazem parte do mesmo escopo ideológico de Babel. Elas fazem parte do mesmo estado, da mesma ideia de que, sim, a política é a salvação para este mundo. De que, sim, o sistema proposto por Babel é o sistema que pode salvar o homem. Veja bem uma coisa, nenhum candidato de direita reclama que o Estado, que aquela máquina, todos eles reclamam que aquela máquina está corrupta e corrompida, mas todo mundo quer usar a máquina corrupta e corrompida e corruptora para fazer alguma coisa. Tanto a esquerda quanto a direita querem fazer isso. Ou seja, eles estão reclamando de um sistema apodrecido e estão querendo usar o sistema apodrecido para desapodrecer a população. Isso não faz o menor sentido do ponto de vista filosófico. Isso não faz o menor sentido do ponto de vista ético e nem do ponto de vista moral. Então, basicamente eu estou querendo lhe dizer, se há homossexuais na esquerda, também há homossexuais na direita. Se há pecadores na esquerda, há pecadores na direita. Se existe alguns corruptos na esquerda, também existe corruptos na direita. Se existe políticos na esquerda, também existe políticos na direita. Se existe médico na esquerda, existe na direita. E assim sucessivamente, em todos os bastões sociais que você encontrar, em todo bastião social que você tentar encontrar, você vai chegar na mesma conclusão. Existe do lado de lá e existe do lado de cá. E todos os dois lutam para chegar num ponto culminante, num ponto na parte de cima da pirâmide de Babel, que é a parte política do negócio. Então todos eles, tanto esquerda quanto direita, estão lutando e brigando pelo mesmo poder, ou lutando e brigando e se degradando para chegar no mesmo fim, para chegar na mesma cadeira. Então a questão é, quem governa de fato? Quem está acima dessa luta toda? Quem está sentado de fato nessa cadeira do governo humano? Quem está de fato regendo, mexendo as cordas para que você pense que há de fato uma guerra ideológica, que há uma guerra e você perca muito tempo nessa guerra e não preste atenção na guerra de verdade que está acontecendo? Aonde eu quero chegar com isso?
Eu quero lhe dizer, querido, que João diz que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Ele não separou esquerda e direita para dizer que ela está. Não é a esquerda jaz no maligno. Não é a direita jaz no maligno. Não, é o mundo jaz no maligno. E uma coisa que eu quero que você entenda aqui é que o livro de Apocalipse, ele é um livro de batalhas por soberania. Ele é um livro de guerras de soberania. Ou seja, o que é isso? Nós encontramos 2 reis no Apocalipse. Nós encontramos 2 exércitos no Apocalipse. Nós encontramos sempre uma igreja fiel e uma igreja prostituída no Apocalipse. Nós encontramos a guerra de soberanias. De um lado os selados de Deus, do outro lado os selados da besta. Então ali está escrito, ali está colocado que são 2 reinos antagônicos. 2 reinos, sim, esses sim se degradeiam. Esses sim lutam entre si. Esses sim estão dispostos a travarem uma luta num campo teológico, filosófico. E sim, e de vez em quando, e muito mais do que quando, de vez em vez, o império das trevas vem para cima do império do reino de Deus e vem com toda a sua força, com todo o seu agigantamento estatal e mata crente, destrói crente, família de crente. Basta você ver aí no site das Portas Abertas, vá lá e veja o tanto de igreja perseguida que se tem. Vá lá e veja que o cristianismo é hoje a religião mais perseguida e a que mais morre gente no mundo são cristãos. Então, enquanto você está lutando essa batalha infernal, porque é esse que é o nome, este é o nome certo, esta batalha infernal, enquanto você está degradando-se, achando que Deus está na direita e o outro achando que Deus está na esquerda, eu tenho uma notícia muito ruim para lhe dar. O mundo jaz no maligno. Tanto a esquerda quanto a direita servem ao mesmo Deus. Elas servem a Satanás. E você está lutando, achando que a direita, você tolo. Às vezes você não é só um tolo, você é um tolo até bem intencionado. Você é alguém que está pensando, mas eu tenho que defender a minha família, pastor. Eu tenho que defender o Estado democrático de direito. Eu tenho que defender as crianças da ideologia de gênero. Não, querido. Você tem que ensinar o evangelho. A Bíblia não diz procure um político para ensinar o seu filho. Ela diz ensine o seu filho no caminho em que deve andar e quando for velho não se desviará dele. Então perceba bem uma coisa aqui. A Bíblia nunca mandou você olhar para o campo, para o espectro político. Sim, nós entendemos, nós que somos reformados, temos uma ideia muito firme sobre Estado. Nós temos uma ideia de que Estado é uma coisa e igreja é outra. Mas nós temos uma ideia que foi muito bem elaborada por Abraham Kuyper, que dizia que o cristão pode remir esfera. Chamava-se remissão das esferas públicas. O que é isso? É que bons cristãos deveriam ser bons políticos, não pastores. Pastores jamais deveriam mexer com política. Um pastor que é bem intencionado, que sabe o que está fazendo, que sabe o que é ser um pastor, ele não vai se envolver com política, mas ele vai preparar bons crentes para se envolver nesse negócio. Bons crentes deveriam ser bons médicos. Bons crentes devem ser bons advogados. E bons crentes devem prestar concurso público para ser juiz e assim por diante. Bons crentes. Bons pastores pregam o evangelho. Bons pastores não viram advogados. Bons pastores não viram políticos. E assim por diante. Vamos deixar muito claro que pastor é uma função sublime e não deveria nada concorrer com ela. Nada deve concorrer com o ministério pastoral. Mas a questão aqui não é essa. A questão é que enquanto você fica se submetendo a ser um tolo, às vezes manipulado por pastores mal intencionados, que querem manipular você dizendo que você tem que votar em outro pastor, tem que votar nesse ou naquele outro para salvar a sua família. Você está entrando em uma batalha, em uma guerra, e você está jogando cara ou coroa com a mesma moeda. Você já parou para pensar que você não joga cara ou coroa com 2 moedas, você só pode jogar cara ou coroa com uma moeda só. Então, esquerda e direita fazem partes da mesma coisa. Eles são parte do mesmo reino.
Eles não são parte de reinos distintos. Eles não são antagônicos e eu vou te provar isso rapidamente. Perceba bem uma coisa. Você sabia que a maioria das ditaduras africanas, elas são ditaduras tanto africanas quanto do Oriente Médio, elas são financiadas e fomentadas e geridas por democracias ocidentais. Isso talvez você não saiba. Veja bem uma coisa, ali na década de 90, quando quiseram derrubar, quando os Estados Unidos queria derrubar o regime, eu estou tentando lembrar o nome do presidente da época, que era no Iraque. Eles criaram Saddam Hussein. Depois de criarem Saddam Hussein, eles colocaram Saddam Hussein no poder. Osama Bin Laden era uma criação do próprio Estados Unidos, da CIA. E aí você segue o Egito naquela grande primavera árabe que se teve na década de 2000, foi ideia americana para se tentar derrubar governos, mas não se derrubava governos e se colocava democracias. Se derrubava governos e vinham outros ditadores atrás dele. Quando Saddam Hussein perdeu a guerra do Irã e ele foi invadir o Kuwait, e naquela invasão que teve, os Estados Unidos foi lá com a sua tropa, eu acredito que Inglaterra, Áustria e outros países ali da OTAN, e rechaçaram, colocaram Saddam Hussein para trás e ele voltou para o Iraque, deixando o Kuwait. Só que a questão os Estados Unidos tiraram o Saddam Hussein do Kuwait, só que voltaram com o maior ditador que tinha sido deposto daquele lugar. Então perceba uma coisa, os países que falam mais em democracia são os países que mais apoiam ditaduras. Você quer ver uma coisa? A sua santidade, o Papa, agora o que está é o Papa Francisco, é o maior apoiador e fomentador do governo chinês. Então perceba, querido, nós não podemos falar aqui que esses donos do poder, eles servem a dois lados. Não, eles servem a um lado só. Eles servem ao interesse deles. Eles servem simplesmente ao que é deles. Eles servem ao Deus deles. Eles servem a Babel. Eles servem a Babilônia. Eles estão envolvidos nisso até o pescoço, tanto à esquerda quanto à direita. É apenas conceitos que nasceram na Revolução Francesa para se dizer, olha, não adianta como aconteça, tire Deus do meio, tire Deus do jogo. Tire a teologia, coloque Deus, coloque a teologia a um simples credo, a uma simples coisa, que quando se fala e se diga, é só um religioso falando, é só alguém que está interessado em religião que está falando isso. Então, sendo assim, você está lutando, você que é de direita, por favor me entenda, você está lutando em partes muito grandes a favor do governo simplesmente de Satanás. Você que é de esquerda, idem, a mesma coisa. Você está lutando e muito em partes, defendendo o governo de Satanás. Porque o mundo, como disse João, jaz no maligno. Então a esquerda e a direita, e quem governa de verdade? Quem é o grande governante desse mundo? Quem é o grande arquiteto, criador dessa política, desse jogo, desse joga daqui? O que o diabo fez, irmãos, nesses últimos dias com a ascensão de esquerda e direita, essa briga, Donald Trump nos Estados Unidos, Bolsonaro e Lula aqui no Brasil, foi muito simples uma coisa. Você lembra-se bem, esse vídeo já deve de ter perto de 20 minutos e eu vou lhe fazer uma pergunta muito simples agora. Você lembra o que dividia até a década de 80 por ali, até a década de 90, eu me lembro bem disso, o que dividia o crente do não crente? O que nos dividia do mundo? Você lembra disso? O que nos dividia eram as Escrituras Sagradas. O que nos dividia era a nossa fé. O que nos dividia era a nossa Bíblia. Agora, o que nos divide, veja a cartada do diabo. O que nos divide não é mais a nossa crença, o que nos divide não é mais a nossa fé. E você pode dizer, pastor, o senhor está enganado, o que me divide é a minha fé. Mentira, não é. O que divide você dos outros é o seu espectro político. O que divide você do outro não é mais o pecado.
porque o pecado que é cometido pelo pessoal da esquerda, ele é bem, como eu posso dizer, bem ali, passado um pano pelo pessoal da esquerda. E o pessoal da direita vai lá e bate. Mas o pessoal da direita comete seus erros. E ali a igreja da direita também passa um pano nele e finge que não está vendo. E a questão, irmãos, é que hoje nós não somos mais divididos pelo santo e pelo pecador. Nós não somos mais divididos pelo santo e pelo profano. Nós hoje somos divididos pelo nosso espectro político. A igreja da esquerda e da direita. A esquerda é direita, é isso mesmo. A igreja da direita e da esquerda simplesmente está esperando o anticristo vir e resolver os problemas dela. Porque se o que nos divide é um espectro político e não mais um espectro teológico, não é mais doutrinário, não é mais doutrinas quem nos divide. Basta você ver no campo do espectro da direita, católicos de direita, adventistas, congregação cristã, espiritismo, evangélicos, todo mundo junto, debaixo do guarda-chuva da direita. E ali ninguém critica ninguém, ninguém prega para ninguém, fica essa celeuma toda, somente política, política e política. Do lado da esquerda, a mesma coisa. E todo mundo fica embaixo do seu guarda-chuva político, sociológico, ideológico. Tanto a esquerda quanto a direita. E Satanás fez com que você pense que isto é evangelho, que isto está sendo pregado o evangelho. E aí sabe o que você está fazendo? Você está se dividindo dos outros por questões políticas e não bíblicas. Então quando vier um político só, que ele consiga ali preencher a lacuna que a direita acha que um político deve ser. E quando vier um político neutro, que a esquerda entenda também que ele é gente boa e gente bacana, e aí ele tirar os dois guarda-chuvas de esquerda e de direita, a Bíblia, lá no pé da coisa, ela já não existe mais. E aí o mundo será um só, tanto a esquerda quanto a direita. E você verá o papelão que você estava fazendo. Porque Bolsonaro e Lula serviram para destruir, dizimar as escrituras dentro da igreja. E quando eu falo Bolsonaro e Lula, não estou falando das duas pessoas físicas dele, me entenda. Eu estou falando porque esses dois personagens na igreja, eles viraram quase que onipresentes. Eu não estou falando do ex-presidente e do presidente atual em pessoa física. Não estou falando que eles quiseram fazer isso. Não estou falando que o Lula quis ser o Deus da igreja. Não estou falando que o Bolsonaro quis ser o Deus da igreja. Eles foram alçados pela própria igreja a isso. Foram vocês que fizeram isso. Foram você que é cristão, que achou que a salvação do cristianismo era o Bolsonaro. Foi você que era cristão de esquerda, que achou que a salvação do cristianismo é o Lula. Foram vocês que fizeram isso. Então perceba bem uma coisa, esses dois personagens, essas duas figuras, que agora são figuras onipresentes na igreja, eles destruíram, eles tiraram a Bíblia da igreja e vocês permitiram isso. E você acha que Deus do céu está olhando tudo isso como? Irmãos, a maior apostasia da fé cristã nós estamos vivendo hoje, na atual conjuntura política da igreja. Nós misturamos demais igreja e política e continuamos numa marcha desenfreada fazendo a mesma coisa. Como você acha que o Deus do céu está olhando para tudo isso? Então perceba-me uma coisa, tanto esquerda quanto a direita, só existe dois reinos no mundo, e não é o reino da esquerda e não é o reino da direita. É o reino das trevas e o reino de Cristo. A que lado você está? Se você está do lado do reino de Cristo, você não pode ser de direita. Se você está do lado do reino de Cristo, você não pode ser de esquerda. Se você está do lado do reino de Cristo, a sua bandeira é o estandarte de Cristo, como diz em Hebreus, que levantemos fora da cidade, bem alto, o estandarte da cruz de Cristo. É somente o estandarte da cruz dele, querido. Nem Bolsonaro,
nem Lula, nem nenhum outro político, seja ele quem for, será a resposta para o mundo em aflição. Mas o anticristo será um político hábil, que será a resposta para essa igreja que aí está, para essa meretriz que está montada na besta. Veja, de um lado a igreja de Apocalipse 12, revestida de sol. Do outro lado, uma que se veste com roupas de escarlate, com seda fina vermelha, com roupas de prostituição. E ela está montada na besta, ela está montada no império. É o império quem galopa com ela e quem leva ela para longe. Mas perceba-me aqui uma coisa. De que lado você vai estar? Porque não existe esquerda e direita aqui. Existe o reino das trevas e existe o reino de Deus. Você não pode, se você está na direita e diz, a direita é cristã, mentira. Mentiram para você. A direita não é cristã. Se você está na esquerda dizendo, a esquerda é cristã porque pensa nos pobres, mentira. Mentiram para você também. Ou você está no reino de Cristo e é somente Cristo e nada além disso. Ou você está no reino das trevas, dividido entre esquerda e direita. Nessa celeuma tola. E, pastor, então eu não posso votar em alguém de esquerda. Não, irmão, nós votamos com consciência bíblica. Se um partido ou se um político é defensor de aborto, é defensor de pautas contra as escrituras, contra isso tudo, eu não darei meu voto a ele. É simples assim. Mas a questão aqui que está colocada é que vocês estão tomando homens como deuses. E uma coisa muito simples, querido. A igreja do anticristo chegou. Talvez você esteja dentro de uma delas e não esteja sabendo. Talvez você esteja dentro de uma igreja dessa. A igreja do anticristo talvez seja a sua igreja. E como será fácil para você se curvar a ela? Que Deus tenha misericórdia da sua alma. Antes de acabar esse vídeo, eu quero convidar você que está aqui em Lafayette, Conselheiro Lafayette, você que está aqui, vai lá fazer uma visita na nossa igreja, Igreja Reformada Palavra da Cruz, Rua Lei Benítez dos Anjos, 528, Santa Matilde, Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Vai lá, nos faz uma visita que você é muito bem-vindo. Quarta-feira, estudo bíblico, domingo às 19 horas, eu te encontro lá, em nome de Jesus.